Mateus capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Do 17 ao 20. Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. Glória a Deus. Nós estamos nesse estudo seriado sobre o Sermão do Monte. E estamos no capítulo 5, versículo de número 17 ao 20. Diz assim: ensino sobre a lei. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos do profeta. Vim cumpri-los. 18. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus, ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. E os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós estamos vendo que, desde o começo, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, e a gente viu sobre as bem-aventuranças. Então, a bem-aventurança, ela fala sobre que bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos, bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, né, e disserem toda e qualquer mentira por causa do reino de Deus. Bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados mansos porque herdarão a terra. Então, você observa que Jesus está tratando e dizendo como que o crente, o cidadão do céu, o cidadão do reino dos céus, ele tem que ser e ele tem que se comportar. E aí depois ele vem dizendo que, diante de tudo isso que é dito nas bem-aventuranças, ele agora tem que ser sal da terra e luz do mundo, para que as boas obras de Deus e as boas obras dos salvos sejam iluminados, sejam apresentados e as pessoas glorifiquem a Deus por através desta maneira, sendo sal e luz do mundo, e luz, sal da terra e luz do mundo. Aí agora Jesus vem dizendo que eu não vim abolir a lei, eu não vim retirar a lei, apagar a lei, descumprir a lei. Pelo contrário, Jesus era um judeu, um cumpridor da palavra de Deus. Então, ele não podia de forma nenhuma invalidar aquilo que foi dito em tempos passados. Então, o que acontece? O que ele está querendo agora? Ele está querendo mostrar no Sermão do Monte que está querendo ensinar verdadeiramente como é a palavra, como é o entendimento dessa palavra. O que é a lei? O que diz a palavra do Senhor sobre a lei? E ele
cita escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que tinham a tarefa de escrever e copiar a lei. Eles tinham esse trabalho de serem copistas da lei. E os fariseus, no tempo de Jesus, de acordo com o historiador Flávio Joséfo, havia aproximadamente 6.000 fariseus no tempo de Jesus, ali naquele tempo. Então, os fariseus, eles surgem como homens que queriam e explicavam a palavra de Deus. Dizem alguns estudiosos que até o surgimento do farisaísmo, ele surge com um sentimento sincero, de uma forma sincera, mas que com o tempo ele se perde. O farisaísmo, a religião judaica, principalmente na época de Jesus, ela se perdeu. Ela se perdeu em essência. E Jesus, ele vai justamente agora fazer um contraponto. Não, vocês dizem assim, eu porém digo assim. E aí, diz que os escribas e fariseus se apresentavam como grandes guardiões da lei e acusavam Jesus de violar a lei. Porém, eram os fariseus que deturpavam a lei, torciam a lei, tanto por meio de suas tradições, como por intermédio de uma vida hipócrita. O que é a hipocrisia? É eu exercer um papel como de um ator, numa novela, num filme, numa peça de teatro. É eu representar um papel, representar aquilo que eu não sou. Esse é o sentido da palavra hipócrita, né? E esses homens se tornaram hipócritas. Eles desobedeciam a lei que afirmavam proteger. Para corrigir esse mal-entendido, Jesus deixa claro que não veio para revogar ou a lei ou os profetas, mas para cumprir. A lei, como verdade de Deus, não contém erros nem pode falhar. Os céus e a terra passarão, mas os detalhes da lei se cumprirão à risca. Violar a lei de Deus e ensiná-la aos homens com deturpações, ou seja, com distorções, é considerado um grave pecado. Porém, observá-la e ensiná-la traz grande recompensa. A justiça dos súditos do reino, ou seja, dos seguidores, dos servos desse reino, não é externa e nem teatral como a dos escribas e fariseus. Antes é interna, sincera e real. Uma justiça apenas de aparência não é suficiente para alguém entrar no reino dos céus. Por meio de suas tradições, privavam as pessoas da palavra de Deus por meio de uma vida hipócrita. Olha, isso aqui eu repeti, olha. Os fariseus olha que os fariseus pensavam estar guardando a palavra de Deus, quando na verdade reprimiam a palavra de Deus, sufocando-a com seus preceitos humanos e acabando com sua vitalidade. O fato de terem rejeitado Cristo, quando veio à terra, comprovou que a verdade interior da lei não havia penetrado o coração desses homens. Então vocês vejam só, que por várias vezes os fariseus acusaram Jesus de blasfemo, de que estava distorcendo e deturpando a palavra de Deus. E onde que a gente vê falando, Jesus ele fala sobre a lei, profetas e os escritos. Lucas capítulo 24, a gente vê isso. Vamos lá.
Lucas capítulo 24. Quando ele diz para os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24. Olha só, Lucas 24, versículo 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, e explicava o que dele se achava nas Escrituras, em todas as Escrituras. Então, você vê que quando Jesus se aproxima dos discípulos ali no caminho de Emaús, ele discorre, ele fala sobre toda a palavra de Deus. E lá no versículo 44 ele fala que lei de Moisés, profetas e nos salmos, ou nos escritos. Então você vê que geralmente ele fala sobre a lei, que é toda essa palavra de Deus. Então, os fariseus geralmente vinham do povo comum, eram zelosos de uma fé ortodoxa, mas gradualmente foram passando da fé para uma religião constituída de formalidades e cerimônias, pois davam exagerada importância às leis que não se encontram no Antigo Testamento. O que é zeloso da fé ortodoxa? O que é a fé ortodoxa? A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, nós cremos na inspiração das Escrituras. Então nós estamos defendendo uma fé correta, Só que os fariseus, a princípio, eu falei para vocês, eles defendiam algo, era legítimo a forma como eles lidavam com a lei de Deus, mas aí eles passaram para uma religião de formalidades e cerimônias que não se encontravam no Antigo Testamento. Sabe quantos mandamentos os fariseus criaram e anexaram tradições na Bíblia Sagrada? 613 tradições, 613 mandamentos. Ou seja, para eles não bastava o que estava na Bíblia, no que estava na lei, nos profetas, nos escritos, não era o suficiente. Aí eles sentiram de fazer 613 mandamentos, sendo que 365 negativos e 248 positivos. Olha só, um dos que a gente vê na Bíblia. Alguns ensinavam que a lavagem das mãos e de outros objetos pequenos eram as medidas mais importantes. Outros ensinavam que a omissão de tais lavagens era um pecado tão grave como o de homicídio. Vamos ver aqui Mateus capítulo 15, versículo 2. Olha só. Mateus 15, 2. Olha só aqui que fala a palavra de Deus. E por isso que eles acusavam Jesus de contrariar a lei, né? Porque eles colocavam esses mandamentos no nível de igualdade com a palavra de Deus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, versículo 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, ou à mãe, certamente morrerá.
Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, ele disse assim, lá no versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. A gente sabe que lavar as mãos antes de comer é higiênico, e hoje mais do que nunca a gente precisa lavar as mãos, né? A gente precisa cuidar da higiene das nossas mãos, mais do que nunca. Só que, vocês observaram que aqui, porque os escribas e fariseus sempre tentavam achar Jesus alguma coisa para acusá-los. E diz assim, porque transgride o teu respeito, teus discípulos, a tradição de quem? Dos anciãos. Ele não está falando aqui, por que transgridem os teus discípulos a palavra de Deus? Não está escrito isso aqui. Então, aí ele diz assim, por que vocês também transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição? E aí, o que os fariseus, Jesus disse, honra teu pai e tua mãe. Aí os fariseus falavam assim, não, a gente é o seguinte, essa oferta, ela é corbã, ou seja, ela é consagrada ao Senhor. Então foi consagrada ao Senhor, então não pode tocar, não pode gastar, não pode fazer nada. Então, a gente está livre de honrar pai e mãe. Então você vê que eles sempre tentavam achar uma brecha para alguma coisa. E eles, os discípulos de Jesus, ali comeram pão sem lavar as mãos. E eles acharam que aquilo ali era uma transgressão, a ponto de ser transgressão da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado para não confundir tradições, usos e costumes com a palavra de Deus. A gente não pode confundir. Tá? Eu não estou defendendo aqui que a gente vai ser liberal demais, mas também a gente não vai ser... a gente vai buscar o equilíbrio sempre. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande para uma tradição humana, uma coisa humana, não invalidar a palavra de Deus, não invalidar aquilo que Deus está fazendo ou quer fazer. A tradição, ela não pode estar no nível da palavra de Deus, como os fariseus e escribas colocaram. 613 fizeram um puxadinho na palavra, né? E colocaram lá 613 mandamentos. É por isso que Jesus está dizendo, olha, a lei diz assim, está escrito assim. Jesus era um cumpridor da lei, ele não veio abolir a lei. Porque ele fala no sermão, eu falei, na bem-aventurança, ele está falando tudo sobre aquilo que nós somos e temos que ser. Então, baseado nisso, a nossa fé, a nossa prática, ela está firmada na lei, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E Jesus, ele cumpriu a lei em sua totalidade. Ele cumpre a lei. Diz que os escribas e fariseus eram meticulosos observadores das formas externas da lei, mas não compreendiam nem observavam os princípios morais. Talvez o melhor comentário sobre esse versículo se encontre em Mateus 23, do 3 ao 36, onde há os 7 ais contra os líderes. Eles eram assim, procurava agulha no palheiro, das formas externas da lei. Ou seja, eles eram rigorosos demais para as formas externas, mas não compreendiam nem observavam os princípios morais. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus, até em Mateus 23 mesmo, que Jesus diz assim para eles, olha, vocês dão dízimo do endro, do cominho, da hortelã, porém,
vocês devem fazer essas coisas sem omitir as outras. Jesus está referendando o dízimo, dizendo que de fato eles devem dizimar, mas que eles não podem se esquecer que o princípio é o quê? A fé, o amor e a misericórdia. E aí Mateus capítulo 23, Jesus chama ele de hipócritas, sepulcros caiados, ou seja, por fora é aquela coisa mais linda, por dentro é só podridão, só ossos secos. Vocês impõem fardos pesados nas costas das pessoas, mas nem sequer com um dedinho vocês querem carregar. Ou seja, aquele negócio assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos assim, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então é assim, não tinha essência, não tinha nada, não observava os princípios morais. A lei é a promessa. O problema não está na lei, de forma alguma. Jesus é o cumprimento da promessa. A lei é promessa, Jesus é o cumprimento da promessa. A lei era a sombra, Jesus é a realidade. Jesus não veio desautorizar a lei, mas para cumpri-la. Não veio para refutar, rebater, os profetas, mas para ser a essência de tudo aquilo que eles disseram. Jesus cumpriu a lei em seu nascimento, em seus ensinamentos e em sua morte e ressurreição. Jesus cumpriu a lei. Podemos cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei de Deus em todos os aspectos da sua vida. Cumpriu-a em seu nascimento, pois foi nascido sob lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Seus pais realizaram todos os rituais prescritos para o menino judeu. O que o menino judeu tinha que fazer? Ser apresentado no templo, circuncidado ao 8º dia e ser apresentado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia e foi apresentado no templo. Paulo, ele foi também da mesma forma. Por certo, também cumpriu a lei em sua vida. Você vê Jesus com os doutores da lei. Pois ninguém foi capaz de acusá-lo de qualquer pecado. Jesus obedeceu todos os mandamentos de Deus na lei, sem, no entanto, se sujeitar às tradições dos escribas e fariseus. O Pai expressou em sua aprovação, declarando, Mateus 3,17, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ele não desobedeceu à lei, como os escribas e fariseus o acusavam. Porque Jesus, ele não seguia as tradições dos fariseus. Jesus, a própria palavra de Deus encarnada, a essência em pessoa, estava ensinando o que verdadeiramente Deus queria dizer quando usou os profetas, usou Moisés, usou os escritores do Antigo Testamento e agora estava usando os escritores do Novo Testamento. Então, o que acontece? Olha só, Jesus também cumpriu a lei e seus mandamentos, e foi isso que o levou a entrar em conflito com líderes religiosos. Quando começou seu ministério, encontrou a palavra viva de Deus, recoberta de tradições e de interpretações humanas. Jesus rompeu essa casca de religiosidade e guiou o povo de volta à palavra de Deus. A religiosidade, ela afasta as pessoas do Deus verdadeiro. Nós não podemos ser religiosos, ter aquele zelo sem entendimento, aquela cegueira. Não, a gente tem que analisar. Nós temos que ser o quê? Servos. Nós temos que entender que nós temos hoje um relacionamento com Deus, não um relacionamento com a religião, mas hoje nós temos um relacionamento direto com o Pai, Filho e Espírito Santo.
somos servos deles, em nome de Jesus. Então Jesus, ele quer arrancar essa casca, porque essa casca afasta o homem. E os fariseus, Jesus falava: olha, vocês não entram e nem deixam os outros entrarem, porque o fardo é tão pesado, o negócio é tão estreito que as pessoas não dão nem conta de entrar e não querem nem saber desse negócio. O evangelho, ele requer compromisso, ele tem confrontações, ele requer renúncia. Mas o evangelho traz paz à alma, traz leveza, traz reconciliação com Deus, traz paz com Deus. E a gente não pode imprimir um jugo nas vidas das pessoas. Mas também não significa que vai levar a vida de qualquer maneira. Em seguida, revelou-a com nova forma de viver, uma gente acostumada com a letra da lei e não a essência da vida. Foi, porém, em sua morte e ressurreição que Jesus cumpriu a lei de maneira especial, pois levou sobre si a maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele cumpriu todos os tipos de cerimônias do Antigo Testamento, para que não fossem mais necessários ao povo de Deus, conforme está em Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10. Colocou de lado a antiga aliança e firma uma nova aliança. Não significa agora que Jesus firmou uma nova aliança, eu vou rejeitar a velha aliança, o Antigo Testamento. Não é isso. O que acontece? Tinha lei cerimonial, que tinha a ver com adoração, com culto, a lei cerimonial. Tinha a lei judicial, que mostra, que a lei judicial que trata da questão de Israel como nação, como sociedade, como um povo que não poderia transigir a lei de forma alguma. E agora tinha a lei moral, que tem a lei moral, e essa não mudou. A lei moral, ela não mudou. E 9 dos 10 mandamentos são repetidos do Novo Testamento, e os cristãos são chamados a obedecer a eles. A única exceção é o mandamento sobre o sábado, dado com um sinal para Israel. Então, dos 10 mandamentos, 9 são repetidos nas epístolas e no Novo Testamento. Então você vê que a lei moral de Deus ainda está em vigor. Você vê que quando Deus ele dá os 10 mandamentos, ele tem a ver com o relacionamento com Deus e o relacionamento com o homem. Os 10 mandamentos tratam: não adorarás, não fará outros deuses, não fará mais de escultura, e tal, está falando de Deus. Quando fala não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, está se relacionando ao seu próximo. Aí o que Jesus disse? Eu não vim abolir, mas eu vim resumir: amarás o teu Deus com todas as forças, com todo o teu entendimento, acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não adultero, se eu não furto, se eu não cobiço, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, porque eu não quero que isso aconteça na minha vida, também eu não vou desejar que aconteça na vida dele. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou fazer imagem de escultura, eu não vou adorar outros deuses, eu não vou fazer nada. Então você vê que há uma correlação. Jesus ele resume, dentro do que Jesus resumiu, está tudo. E a questão do sábado é para um sinal para o povo de Israel, e não são esse sábado não é para nós. Então a lei judicial e a lei cerimonial Jesus cumpriu, e elas terminaram na cruz. Mas a lei moral cumprida por Cristo ainda está sendo cumprida por meio de seus discípulos, porque Cristo cumpriu a lei. Aqueles que pertencem a Ele podem cumprir. Deus enviou o seu Filho,
em semelhança da carne de pecado, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, do 3 ao 4. Quando andamos no Espírito, cumprimos a justiça da lei, porque Cristo em nós preenche com a sua própria justiça que Ele nos deu. Então nós estamos falando aqui sobre a lei, que ela é boa, a lei é perfeita, só que a lei, ela apontava para Cristo, ela serviu assim. Você não vê a cuidadora de criança, ela não cuida para até que a mãe chegue e pegue a criança? A lei teve essa função como pedagoga, ou seja, ela serviu de base para Israel, para o povo se orientar e entender a vontade de Deus, mas era só uma base para aquele que haveria de vir, que é Cristo. Então, por isso que Cristo, ele cumpre a lei, né? E a lei cerimonial judicial termina na cruz, a lei moral não, que eu falei aqui, porque hoje a gente não faz os sacrifícios do Antigo Testamento, hoje o culto nosso é diferente. Embora algumas coisas haja uma semelhança, mas é diferente. Ou seja, hoje nós temos uma nova aliança, e Jesus, ele institui essa nova aliança, ali em Mateus capítulo 26, quando ele participa da ceia com os seus discípulos. E ele está ceando, ele está ali na Páscoa, mas agora ele está firmando um novo compromisso, um novo testamento ali com os seus discípulos. Então a gente precisa, para a gente aprofundar nesse sermão do monte, a gente precisa entender tudo isso. E isso aí, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai se lembrar: olha, agora eu entendo melhor o que Jesus estava querendo dizer. Aí Jesus diz assim, que até que o céu e a terra passem, olha só, eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas sejam cumpridas. Ou passarão os céus e a terra, e Jesus disse, a minha palavra permanecerá. Subentende que a lei e os profetas jamais seriam revogados, porque segundo a doutrina judaica, céus e a terra são eternos. Até que tudo se cumpra, não alude um tempo quando finalmente a lei e os profetas serão revogados, mas é modo enfático de dizer que nunca, ou seja, a palavra de Deus, é para mostrar que a palavra de Deus, ela não varia, ela não muda, é isso que Jesus está querendo dizer. A palavra de Deus é fiel, ela é invariável, ela é eterna. E as palavras de Deus passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus estava ensinando nesse versículo 18 de Mateus 5, que nós estamos vendo, que se o céu e a terra passarão ou não, mas simplesmente dava a ideia comum, que não passarão, a fim de ilustrar a importância e a imutabilidade da palavra de Deus e das ordens emanadas de Deus. Ou seja, fariseus, vocês colocam um bocado de coisa, um bocado de tradição, um bocado de puxadinho na palavra de Deus, mas ela não varia, ela não muda. Passará céu e terra, mas ela vai permanecer, fariseus. Vocês estão, e eu estou dizendo para vocês, fariseus, que eu não estou revogando, e eu não estou invalidando, mas eu estou dando sentido real daquilo que vocês não foram capazes de fazer. E aí, é onde Jesus também ele diz que, olha só, portanto, versículo 19, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus, mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus.
O que é um tio, nem um J? Eram as menores letras do alfabeto hebraico, né? No grego iota e no hebraico yod. Era a menor letra do alfabeto, era um símbolozinho assim bem pequenininho. E na Bíblia hebraica há mais de 66 mil dessas letras. Tio é uma pequena marca que distingue certas letras hebraicas de outras. Ou seja, no escrito do povo de Deus, dos judeus. Nos escritos dos mestres da época, dos mestres judeus, dos rabinos, nota-se que às vezes advertiram os escribas para que tivesse o cuidado de não escrever uma letra parecida com outra, o que poderia modificar o sentido das escrituras. É mister que notemos aqui a importância dada por Jesus às escrituras do Antigo Testamento, que contrasta violentamente com alguns modernos que rejeitam essas escrituras ou lhes dão pouco valor. Ou seja, nada, absolutamente nada, deve ser modificado e nada vai cair por terra essa palavra de que Jesus falou. Então, você vê a ênfase que Jesus, ele fala assim que nem um tio, nem um J, pode estar assim na sua Bíblia, será modificado, será mudado. Jesus não está falando assim de uma forma aleatória e qualquer, não. Jesus está dando uma ênfase muito grande sobre o poder e a invariabilidade da palavra, que, ou seja, ela não muda. E Jesus deixa claro que os escribas e fariseus torciam a lei e oprimiam o povo com discurso legalista, ostentando uma santidade aparente, uma justiça apenas exterior, e estavam fora do reino. Os fariseus diziam: não faça isso, não faça isso, não faça isso, não façam isso. Mas Jesus dizia que eles estavam fora do reino de Deus. Então muitas vezes os legalistas, muitas vezes está até distante da vontade de Deus, da palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muitos que arrotam a santidade. Irmãos, a santidade ela tem que ser pregada, ela tem que ser exercida, ela tem que ser levada a séria. Mas quando alguém, não generalizando, mas quando alguém bate muito nisso, fala muito sobre isso, liga o alerta. Você pode ligar o alerta e que alguma coisa às vezes pode ter. E durante essa caminhada nossa de fé, a gente já viu muita coisa, né? Pessoas que se olhava e dizia assim, são santas demais, mas depois, infelizmente, acontecia alguma coisa que acabava revelando de fato como essa pessoa era. Então isso acontece muito. E os fariseus, não, nós somos o santão, nós somos os crentes. E aí eles aparentavam uma justiça, né? Nós somos justos, nós somos santos, mas era só exterior, era só por fora. O Evangelho, ele confronta aqui, ó, a essência, ele confronta a alma, ele traz o ser humano ao arrependimento, ele mostra que o pecado, ele afasta a pessoa de Deus, e ele manda e ordena que a pessoa se arrependa do seu pecado, para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que ela tenha paz com Deus. E os fariseus não, eles andavam, né, com pedaços de versículos nas vestes, na testa, e o povo olhava assim, meu Deus, olha ali que santo. Mas Jesus, conhecendo lá dentro, falou,
esse povo me honra com os lábios, mas o coração está fora. É o que Jesus está criticando os fariseus aqui duramente. E olha só, que interessante, que Jesus deixa claro que os escribas e fariseus, que torciam a lei e oprimiam o povo com um discurso legalista, ostentando uma santidade aparente e uma justiça apenas exterior, estavam fora do reino dos céus. Aí é que ele vai fazer uma ligação com a bem-aventurança que a gente estudou no começo. Para entrar no reino dos céus é necessário não ostentar, mas ser humilde de espírito. É necessário não gabar de sua justiça, mas chorar pelos seus pecados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É necessário não defender seus direitos, mas ser manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É necessário ter fome, não de prestígio, mas de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tem muitos que têm uma fome de prestígio e reconhecimento, né? Querem ser reconhecidos a todo custo. É necessário não oprimir os órfãos e a viúva, mas ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É necessário não agasalhar hipocritamente toda sorte de imundícia no coração, mas ser limpo de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Olha só. É necessário não ferir as pessoas com seu legalismo pesado, mas ser pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. E é necessário não criar contendas e odiar as pessoas em nome de Deus, mas de se dispor a sofrer por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e serem perseguidos por causa da minha palavra. Essa é a justiça que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. Olha só. Então Jesus ele diz que quem ensina, quem desobedece até o menor mandamento e ensina os outros a essa desobediência, será considerado o menor no reino dos céus. Então, ensinar, ministrar a palavra de Deus é algo muito sério. E os escribas e fariseus, que se diziam os ensinadores e tinham essa responsabilidade de ensinar e de copiar a lei, ensinavam tudo errado. E Jesus disse que aquele que obedecer à lei de Deus, a palavra de Deus, e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Então ele não está dizendo aqui, você ensinar tradição, você ensinar coisas do homem, mas ensinar e obedecer a palavra de Deus. Aqui nós estamos dizendo no sentido de tradições que são colocadas no nível de palavra de Deus ou até acima da palavra de Deus, porque tem tradições, tem culturas, tem bons modos que a gente aprende com os antigos, que não está na Bíblia e que agrada o nome do Senhor. Como antigamente o povo pedia bênção, o povo era mais educado, tinham dois falando e pedia licença, eu esperava falar. Isso são bons modos, são tradições, são culturas que são passadas de pai para filho, e isso deve ser ensinado. E é interessante porque a pessoa aprende a ter bons modos, e essa geração está meio fora de bons modos, né?
Mas aqui Jesus está enfocando outro sentido, que os fariseus... Agora vocês imaginem, eu chegar aqui na congregação, como pastor de vocês, e baixar um decreto com força de lei, de palavra de Deus, falar, tem 603 mandamentos agora que vocês vão ter que cumprir aqui. Rapaz, Jesus ia me chamar de hipócrita, ia me chamar de tudo que isso aqui que aconteceu. Então eu não posso chegar aqui e ensinar coisas que a Bíblia não está dizendo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não incorrer nesse erro. Amém? E aí Jesus disse, versículo 20, Mateus 5, 20, diz assim: eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e do fariseu, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, vocês são tudo aquilo que eu disse no sermão da bem-aventurança. E agora, como sal da terra e luz do mundo, a conduta de vocês tem que ser correta e exceder o que os fariseus estão demonstrando aí. Vocês têm que ser corretos, ensinar a palavra de Deus e andar nessa palavra, porque aí nos versículos que nós vamos estudar depois, aí Jesus vai começar a ensinar mais ainda especificamente sobre a palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus deve ser ensinada de modo correto. Ele diz que a palavra de Deus ela não muda, ela é invariável. E ele diz que a tradição dos anciãos invalidam a palavra de Deus. Então ele dá ênfase na palavra para ele começar a ensinar. E o ensino de Jesus causou espanto, porque eles disseram assim: nossa, quem é esse que ensina como que tendo autoridade? Porque ensinar a palavra de Deus sem inspiração, sem autoridade, sem unção, não surte o seu devido efeito. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para esta noite. E amanhã, círculo de oração, de 8 às 9, quinta-feira nós temos nossa campanha de avivamento. E sábado nós temos a nossa ceia do Senhor. E o nosso compromisso missionário, não se esqueça do nosso compromisso missionário. Você que pegou um envelope para contribuição missionária, colocar a sua oferta, coloque seu nome no envelope, porque aí a irmã Deusimar, ela devolve o envelope, né? E fica mais fácil o controle. Tem alguns ali ainda, né? Mas você que tem seu envelope, e primeiro mês a gente mandou uma quantia X. No segundo a gente conseguiu aumentar um pouco. E agora esse terceiro mês nós queremos aumentar mais ainda esse montante. Ah, mas o irmão não está no campo missionário, ele está aqui com a família. Não importa, irmãos. Não importa. Eles estão aqui porque Deus permitiu estar, e no momento certo Deus vai mandá-los novamente para outro lugar. E também é necessário, né, irmão? Rever a família, recarregar as baterias para refrigerar as ideias e depois ir embora, né? Então, e nós vamos continuar com o nosso compromisso. Amém? E sábado também pela manhã tem a oração da madrugada, e domingo, programação normal, EBD e culto de louvor e adoração no nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a ensinarmos a tua palavra de uma forma honesta, correta e saudável para a tua igreja. Meu Deus amado, porque há um rigor muito grande, como o Senhor nos mostrou no estudo dessa palavra nesta noite.
Pai Santo, que nós não sejamos hipócritas e nem venhamos, ó Deus, ensinar coisas que o Senhor não quer dizer. Meu Deus, ajude-nos nesta tarefa e abençoe e fortaleça a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, conforta, consola, edifica a fé dos meus irmãos. Ajude a tua igreja, Senhor, nesta caminhada. E abençoe, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, joga por terra os embaraços, impedimentos, empecilhos. E confirma a tua grande obra neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que o Senhor possa criar um desejo nos corações, para que os nossos irmãos venham à tua casa aprender a tua palavra. E nós te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que estão presentes, que estão assistindo, que sejam edificados pelo poder da tua palavra. E despede-nos em paz, debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe.